Olá, como vão? Eu sou a professora Beth Cardoso e estou aqui para darmos um fechamento no nosso semestre e explicar esse último guia de estudos que estou enviando para vocês agora. Bom, nós tivemos esse semestre o tema Os Encontros da Tradição Oral com o Contemporâneo na Literatura para Crianças e Jovens. E aí nós fizemos o seguinte percurso. Em agosto, um encontro de abertura. Em setembro, nós refletimos sobre teorias, conceitos e história da literatura para crianças. Foi uma apresentação de conceitos e bibliografia fundamental para o estabelecimento dessas relações e questões. Em outubro, nós então fomos pensar sobre cânone, literatura para crianças e seus leitores, valor literário e prazer da leitura. Então veja que nós começamos com esses conceitos fundamentais. Depois a gente parou para pensar um pouco sobre cânone, que é uma questão importante para a gente que trabalha com formação de leitor, devido às contradições que existe entre uma certa obrigação de leitura e o nosso objetivo de fazer com que a leitura seja um exercício de prazer para as nossas crianças, para os nossos jovens. Em novembro, a gente então começa a pensar imagem, materialidade e linguagem digital na literatura para crianças e jovens. A gente entra mesmo na questão do contemporâneo, do título do semestre, né? Encontros da tradição oral com o contemporâneo. A gente parte de questões mais conceituais, teóricas, chega nessa leitura de imagem, que é um traço do contemporâneo, e a gente termina falando da tradição oral, dos contos de fadas, com o encontro Conte Outra Vez, diálogos entre literatura para crianças, tradição oral e o contemporâneo, que foi quando eu tentei dar um fechamento, fazer uma espécie de ciclo que se completa, quando a gente tentou pensar juntos sobre a tradição oral e o contemporâneo propriamente dito. E então eu fiquei de arrematar esse semestre com o envio desse último guia de estudos. Nós enviamos outros dois, um sobre os conceitos fundamentais e o outro sobre cânone, e agora esse terceiro que vai abarcar a leitura de imagens, a literatura digital e o conto de fadas. Tá? Então é um guia de estudos dividido em 3 temas. E eu vou explicar para vocês como é que eu arquitetei esse guia. Primeiramente, eu mando alguns textos fundamentais de cada tema. Então, são 2 textos para o ler imagens. Eu estou indicando uma leitura de Lúcia Santaella, um capítulo do livro Leitura de Imagens, o capítulo que eu estou enviando para vocês, então esse está indo por PDF, tá? Imagens no livro. O outro texto que eu estou enviando em PDF para vocês lerem é um artigo meu, junto com o Luiz Girão, intitulado O Livro Imagem na Literatura para Crianças e Jovens, Trajetórias e Perspectivas, foi publicado na revista Em Aberto, em 2019. Então, são dois textos que vão colaborar com a reflexão da leitura de imagens na literatura para crianças e vão indicar várias outras leituras também nesse sentido. Sobre o segundo tema, eu vou indicar um outro artigo meu, dessa vez escrito com a Aline Frederico, intitulado Literatura Digital Dentro e Fora da Escola, a mediação da experiência estética na infância. Nesse artigo, a gente primeiro explica o que é literatura digital e depois a gente faz uma reflexão sobre qual a potencialidade, quais as potências da mediação dessa literatura em casa e na escola. O terceiro tema, então, que seria os contos de fadas ou os contos da tradição oral, estou enviando o PDF do livro da Nelly Novaes Coelho, O Conto de Fadas. Tá? Não é aquele estendido que eu trabalhei com vocês em aula, é uma versão mais resumida
da série Princípios, da editora Ática, mas que tem praticamente tudo que é bem essencial daquilo que nós tratamos em aula. Bom, e aí eu enviei também questões para que vocês possam organizar a leitura e organizar a reflexão diante desses materiais. Então, são 3 questões, cada uma para cada tema. A questão para o tema de ler imagens é: como se dá a relação palavra-imagem no livro ilustrado e no livro-imagem? E qual o papel do mediador nessa leitura? Para responder essa questão, além de ler o texto da Santa Ela e o meu, eu quero que vocês leiam também o livro da Lavater, que eu estou mandando, é uma versão da Bela Adormecida. É uma versão sem palavras, é uma versão de livro-imagem, bastante curiosa. Eu não me lembro agora se eu cheguei a mostrar para vocês durante os nossos encontros, talvez sim, mas mesmo que eu tenha mostrado, acho que foi algo muito, muito rápido. Então vale a pena agora uma reflexão mais demorada de vocês nesse livro, A Bela Adormecida, em que não há palavras, é só imagens, e ela usa um recurso interessante em que ela faz uma legenda no começo do livro de que cada imagem que representa um determinado personagem. Então, para a gente ler o livro, a gente primeiro tem que ficar atento com a legenda, tá? Vai ser uma aventura interessante. Então, com essa leitura feita e a leitura teórica, a pergunta é: como se dá a relação palavra-imagem no livro ilustrado e no livro-imagem? E qual o papel do mediador nessa leitura? Depois, sobre literatura digital. Como a literatura digital pode colaborar com a formação do leitor literário? E qual o papel do mediador nesse processo? E a terceira questão, que é sobre o Contos de Fadas. Tomando como ponto de partida o conto dos irmãos Grimm e a versão de Jansen, qual atividade você proporia a seus alunos? Veja que o objetivo é observar as diferenças entre o texto escrito e o visual. Aqui eu estou me referindo ao Chapeuzinho Vermelho. Primeiro a versão dos irmãos Grimm e depois essa versão da Suzanne Jansen, né, que é esse Chapeuzinho Vermelho tão peculiar, né? Então que eu estou mandando para vocês em PDF esse livro, ok? No mais, eu mando uma bibliografia considerável sobre cada um desses temas, em que vocês vão poder, com o tempo, ir aperfeiçoando e aprofundando os conhecimentos e as reflexões sobre esses temas, ok? Para terminar, eu queria fazer um convite para vocês agora, nesse período de férias. Como dizem, não sei se professor tira férias, não é? A gente está sempre trabalhando, sempre preocupado com a nossa educação continuada, com o nosso repertório. Mas eu queria fazer um convite para vocês. Tem 3 exposições muito interessantes na cidade, relacionadas à literatura, que estão todas elas imperdíveis. E uma é da Clarice Lispector, 2 delas estão no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, quase esquina com a Consolação, não sei se vocês conhecem, vale muito uma visita. O Instituto Moreira Salles é especializado em fotografia, em imagem, mas nesse momento eles estão com 2 exposições dedicadas à literatura. Uma da Clarice Lispector e a outra da Maria Carolina de Jesus. São 2 exposições muito delicadas, com uma curadoria especial, que merece muito uma visita. E a outra é no Museu da Imagem e do Som, no MIS, sobre a Rita Lee. Vocês vão dizer, mas Rita Lee não é literatura. É sim, dá uma olhada lá nessas letras, nessas canções lindas que a Rita Lee compõe, nessa história de vida, que a gente tem que ir atualizando os nossos conceitos sobre arte, sobre o que é literatura. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa discussão sobre cânone, né? Então, vale a pena o passeio e vale a pena essa reflexão sobre o que é cânone na literatura e nas artes brasileiras e como nós podemos usar todo esse material lindíssimo para atrair, para encantar, para inspirar nossos alunos e alunas.
Espero que vocês tenham aproveitado esse semestre. Eu gostei demais de estar com vocês. Estaremos juntos em 2022 também, que bom. Por enquanto é isso, vamos estudando à distância e nos encontramos o ano que vem. Boas férias, boas festas e ótima leitura para todos e todas. Um beijo.